monoteísmo já é uma fase bem tardia, claro. Essa compreensão, acreditamos, baseado em muitas fontes, muitos autores, inclusive Von Rad, um deles, que eu tenho usado nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, aponta essa ideia central de Deus, o monoteísmo, do século VII até o século V a.C. Veja aí. Então, antes o povo não tinha a compreensão que Deus era, que existia só uma entidade criadora, mas sim um panteão. E desse panteão a gente tirava lembra da mitologia grega? Era mais ou menos assim, tinha os Zeus, tá? E os outros seres inferiores, que eram também respeitados, tá, ok? Então Israel ele cultuava a hora Jeová, o Adonai, o Senhor, como você quer, e a hora cultuava o Baal, a hora cultuava Astarote, a hora cultuava Ashera, a hora cultuava a rainha do céu. E dizia que a calamidade está vindo porque deixamos de adorar, deixamos de servir a rainha do céu. Isso era normal para eles, era tolerado no meio do povo de Israel. Isso aí, tá bom? Mas muito posterior, e eu quero ser bem preciso, pós-exílio, pós o exílio de Babilônia, praticamente. E esse texto que a gente vai ler agora, de Zacarias, ele nos fala muito bem disso, dessa compreensão já quase que terminada de monoteísmo no povo de Israel, tá bom? Povo de Israel. Leiamos Isaías, 1 Isaías 44, verso 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Olha aí. Fora de mim não há Deus. Aqui não está dando lugar, dando brecha para nada. Já está sendo consolidado o pensamento de que só existe um único ser, Criador do céu e da terra. Não há lugar mais. Não tem mais um. Não tem ninguém frente a ele e ninguém também rebaixado. Não existe panteão mais. Então, para o judaísmo, para o judeu da época, Astarote tinha que ser aniquilado do pensamento. Não existe. Se eu sou monoteísta agora, na época de Isaías, eu tenho que acreditar o seguinte, que Astarote não passa de um ídolo vão. Tem nada dentro, é um ídolo. Se existir um corte, é um ídolo que não tem representação, não é ícone, tá bom? O ícone aponta para algo, uma existência, de repente. Mas Astarote agora virou simplesmente um ídolo vão. Tá? E você vai ver isso na Bíblia, as pessoas, os profetas, falando sobre essa questão desses ídolos, tá certo? Mas não é mais Deus, não é entidade, não é espírito, não tem nada mais, não existe ninguém, não existe nada aí, tá certo? Essa foi a fase que eles chegaram, o monoteísmo. Então, para você entender, o professor depois vai discorrer sobre a monolatria no século XXI. Tá? Vou deixar para ele falar essa parte, para você compreender melhor, tá certo? O que ele vai falar. Então veja, em Zacarias 14, verso 9, veja o que o texto diz. Alguém pode ler? Não em hebraico, está aí, né? Se alguém souber, pode ler. Mas abra, por favor, lá em Zacarias 14, verso 9. Fala que o Senhor será rei sobre toda a terra. Quem achou pode ler. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. Olha isso. Haverá quantos senhores?
Um só Senhor. Zacarias é um livro que foi escrito depois do exílio de Babilônia, para você entender melhor. É isso porque é interessante. O povo estava meio que desacreditado já. O povo já tinha perdido quase que a fé em Deus. E Zacarias ele estava trazendo de volta, estava despertando a fé judaica no povo. E ele fala, naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Não vai haver brecha mais para ninguém. Não vai mais existir Baal, não vai mais existir nada, Astarote, tudo vai desaparecer. Esse Deus que Jeremias falou, agora de fato está se cumprindo, ia se acabar, ia desaparecer. Não haveria mais nada para disputar a posição frente de Javé, o Jeová, o Adonai, o Senhor, como você conhece. Vocês entenderam? Então, primeiro, politeísmo. Primeira fase da civilização, do pensamento sobre Deus. Politeísmo, vários deuses. Depois, monolatria, o reconhecimento de que existe vários deuses, mas um tem que ser adorado. E exclusividade. Terceira fase e última, monoteísmo. Agora, tem algo interessante para finalizar aqui a minha fala, sobre a unidade de Deus. Onde está aí, você pode passar? Tem esse texto hebraico, está escrito, o Shema, o Deuteronômio, capítulo 6, tá? É o coração do judaísmo. Ok? Para a gente falar um pouquinho da visão do passado, isso antes de Cristo, de como eles trabalhavam com a unidade de Deus, com a visão do cosmos. Tem uma palavra que eu gostaria de destacar aí desse texto, onde a leitura seria o seguinte: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Onde a palavra Echad está no final, na última linha, lá no final, é Echad. Ok? Há um comentário rabínico que diz o seguinte, que essa expressão ela poderia vir do verbo urad. Você pode passar. Está aí a expressão. Você vê a palavra separada aí agora, Echad, que significa um, único, uma unidade, não dando preço para mais nada. Nosso Deus é um. Agora eles chegaram à compreensão de que Deus seria um. Mas o Had, em hebraico, a palavra lá que está em preto, lá em negrito, é um verbo que significa algo que foi juntado, é assim que está no léxico, tá bom? Algo que foi juntado. Passe a palavra, outro slide, por favor. Este aí é o termo Elohim. Elohim, do hebraico, significa Deus, dependendo do contexto, ou deuses. Agora volte lá para o outro que está completa a frase. E eu vou terminar dizendo o seguinte: Shema Israel, ouve Israel, Adonai, que é o Senhor. Agora só um detalhe, você vê uma letrinha separada aqui na primeira letra separada aqui na linha de baixo, é o nome de Deus. Ele está reduzido por respeito. Os judeus têm muito respeito, eles não, judeus modernos, eles não costumam copiar as letras completas, as 4 consoantes do pentagrama. Eles reduzem pela letra R. Eles reduzem. Tá? E fica só assim. Então, pronunciamos Adonai. Adonai Elohim. Da minha direita para a esquerda é a segunda palavra. Tem essa letrinha separada para cá, é a outra. Elohim significa nosso
Deus está no plural de ele, tá? Ele é Deus, mas eles estão usando o plural aí, de majestade. Mas deixa eu explicar uma coisa. Um pensamento, comentário rabínico, isso remonta desde a Idade Média, da época do Rabino Rashi, nos diz o seguinte, que o povo primitivo de Canaã, os povos ali, eles tinham uma compreensão do seguinte, de que os deuses da época, as forças dominantes, eles haviam se mesclado. Olha só, agora o pensamento monoteísta da Idade Média falando. Compreensão monoteísta deles agora. Antes adoravam-se vários deuses por não se compreender. Mas esses seres, eles foram juntados. Só num. Por isso se usa, isso o Rabino falando, usa-se Elohim, por estar no plural, designar um plural de majestade e também para dar a entender de que tudo aquilo que se via, que se conhecia, aqueles deuses, aquele emaranhado de deuses, se fundiu em um só ser. Isso é o pensamento monoteísta para explicar, do Rabino, para explicar, no caso, essa nossa temática aqui, o monoteísmo também. E ele nos fala também da palavra Ohad, que no Shema havia o costume de pronunciar Shema, Israel, Adonai Elohim, Adonai Ohad. Ou seja, o Adonai ele foi juntado. O nosso Deus, ele foi juntado, ele foi recolhido, todas as entidades se fundiram só numa. Tá bom? Essa é a compreensão deles da Idade Média. Mas posteriormente, já talvez no século X depois de Cristo, com a finalização do trabalho dos maçoretes, a palavra Ohad tenha passado por ser um outro estágio de vocalização, e aí você conhece ela como Errade, que é um número cardinal ou único, dependendo do contexto. Tá certo? Então você conhece. Hoje o texto dessa maneira, que eu vou ler. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. Dessa maneira, o Rabino chega a essa conclusão de que tudo que existia no passado foi de Deus, foi juntado em um único ser. E esse ser é todo poderoso. Por isso que se refere a ele sempre no plural. É o Shaddai, todo poderoso, Adonai, meus senhores, literalmente significa isso. Então não é qualquer senhor, tá bom? E essa foi a minha fala, eu agradeço. Espero ter contribuído, nessa parte. Agora eu passo para o professor Elcio.